Oi, gente, eu sou a Agatha e eu fazia uns vídeos lá no Instagram e agora eu migrei aqui pro YouTube. Então, se você não me conhece, muito prazer, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre uma pequena brecha. Eu não sei se você cresceu em um lar evangélico ou não. Eu fui pra igreja desde muito nova, eu acho que desde os 3 anos eu já frequentava a igreja, então é basicamente um berço cristão. A minha mãe, se eu não me engano, ela cresceu na igreja também. E a gente cresce na igreja, eu vivo conversando isso com a minha mãe, às vezes a gente pula, entre aspas, algumas etapas, sabe? Tipo, nunca vai numa balada, nunca bebe uma bebida alcoólica, ou nunca faz essas coisinhas, digamos assim, não tem essas experiências. E às vezes, eu vou ser bem sincera, às vezes bate uma curiosidade, tipo, será que se eu fizer isso só uma vez não mata ninguém, né? Uma coisinha assim. E esses dias eu estava lendo e eu li a história sobre Diná, que era filha de Lia, que foi a primeira esposa de Jacó. E ela, como eu, ou talvez como você que esteja me assistindo, ela cresceu basicamente, digamos assim, naquele lar cristão. Sabe, o pai, a mãe, todos os irmãos, todo mundo acreditava em Jesus, no caso Deus, né? E nunca teve, digamos assim, acesso a essas coisas do mundo que o mundo oferece. E ela, talvez como você ou eu, tinha uma curiosidade de descobrir essas coisas, viver essas experiências. Só que através de uma pequena brechinha, porque ela resolveu conhecer o mundo achando que ia estar tudo bem, tudo certo, uma cidade foi destruída, os irmãos delas fizeram uma matança e deu muito ruim, por causa de uma brechinha, por causa de uma curiosidade. Eu não sei você, mas eu já parei pra pensar às vezes, tipo, será que se eu fazer isso daqui, eu queria saber como é que é fazer tal coisa, porque eu nunca fiz, porque eu sou crente, sou certinha, digamos assim, e eu não sei se você já passou isso como eu, mas não vou mentir, bate aquela curiosidade, porque você fica, eu não sei como é que é, eu nunca vivi aquilo ali, sabe? E a gente que cresce na igreja, a gente não tem muito um antes e depois, sabe? Como às vezes um jovem que veio de uma família que não era cristã e tudo mais se converteu às vezes já adulto, mais jovem, na faculdade e tal. Ele meio que tem um antes e depois, e a gente que é cristão de berço não tem esse antes e depois, é aquilo ali. E às vezes a gente bate aquela curiosidade de tipo, como é que é as outras coisas? E foi isso que aconteceu com Diná. E o que que acontece? Ela saiu da casa dela, foi para uma terra estranha e foi viver novas experiências, e isso acontece às vezes hoje, sabe? Às vezes a gente que cresce na igreja tem essa curiosidade e aí fica pensando, ah, uma vez não mata ninguém, né? O que que custa? A gente cresce na igreja e pensa que tem uma resistência às tentações externas e às vezes até imune às investidas porque a gente viveu dentro daquilo ali. E não é bem assim. Por a gente não dar essa brecha o tempo todo para Satanás, para ele atentar a nossa vida, é aí que a gente tem que se preocupar. Porque você, digamos assim, é certinho. Eu sou certinha. Então, por causa disso, a gente não dá brecha o tempo todo para Satanás atentar na nossa vida. Então, qualquer brechinha que você der, ele vai investir com tudo que ele tem. Porque ele não sabe quando é que você vai abrir essa brecha de novo. Tá entendendo? Quando você abre essa brecha o tempo todo, ele só vai dar uma visitinha, sabe? Uma diária todo dia pra conferir se tá tudo ok, do jeito que ele quer. Agora, se você não dá brecha o tempo todo, não é todo dia que você deixa de ler a Bíblia, não é todo dia que você deixa de orar. Ele vai aproveitar essas brechinhas bem pequenas pra poder investir tudo que ele tem, porque ele não sabe, ele literalmente não sabe quando você vai dar essa oportunidade pra ele de novo. Então ele tem que aproveitar a oportunidade pequenininha que ele tem, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que a gente fica com uma noia na cabeça de tipo, ah, eu só deixei de ler a Bíblia hoje, né? Não vai ser por causa de hoje que eu vou cair, um monte de coisa assim. E às vezes é. Porque você não dá esse mole o tempo todo. Sabe? Às vezes parece que a gente pensa que, tipo assim, o prazo pra Satanás investir na nossa vida é de uma semana. Eu tenho que passar uma semana sem orar e sem ler a Bíblia pra poder ele investir na minha vida. Antes disso acontecer, ele não investe. Porque tem misericórdia de mim. Até parece. Quando você às vezes deixa de fazer o seu devocional de manhã, uma coisa que você não tá acostumado, Satanás vê essa brecha e vai com tudo pra cima de você. Já aconteceu comigo de, tipo, eu acordar atrasada pra ir pra escola, alguma coisa do tipo, e esquecer de fazer o meu devocional. Não esquecer, mas, tipo assim, pular e falar, eu faço na escola, eu faço quando chegar em casa, porque senão eu vou chegar atrasada. E aí,
dia deu tudo errado. E aí eu me estressei com as pessoas, e aí as pessoas vieram me atazanar, e aí eu falava, gente, não é possível, não acontece isso em dia nenhum. Hoje que eu esqueci de fazer meu devocional, hoje que eu esqueci de falar com Deus, hoje que eu deixei de fazer isso pra não chegar atrasado na escola, veio todo mundo. É por causa disso, porque você deixou de fazer. E aí Satanás vai aproveitar essa brechinha minúscula que você deu pra investir tudo que ele tem. Porque você não dá esse mole o tempo todo. Entendeu? Faz sentido? Eu vou falar uma dica que eu uso até hoje. Eu estudo ainda, então a gente tem tentações todos os dias de tipo, faz isso, faz aquilo, deixa de ser careta, faz alguma coisa, faz isso, faz aquilo. E eu tenho que dizer não. E todas as vezes que, às vezes, sei lá, talvez bate uma dúvida, ou vem aquela vozinha tipo, faz, é só uma vez. Eu penso naquele versículo que diz que nós temos que observar os frutos da árvore, né? Em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 43, diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanha uvas de espinheiros. Então, toda vez que acontece alguma coisa, sei lá, a pessoa me oferece uma bebida alcoólica, eu começo a pensar nos frutos que aquela coisa dá. Tá, beleza. A pessoa bebe bebida alcoólica. O que ela ganha com isso? Fica de ressaca, fica com dor de cabeça, fica fedendo e com bafo do caramba. Tu passa do lado de uma pessoa que bebeu, você sabe que ela bebeu, porque ela cheira muito mal. Muito, muito mal. Aí acorda no outro dia, não se lembra de nada, fala o que não queria, o que queria. Acorda no outro dia, começa a ligar pros amigos falando: eu fiz muita besteira na noite passada, gente, é que eu não me lembro, me atualiza. Sabe, por favor. Tem gente que fica viciada por causa disso, se endivida. Eu já vi famílias que, por causa de uma bebida alcoólica, se desfez totalmente. Então, tipo, o que eu vou ganhar bebendo? Quando os amiguinhos da escola oferecem, o que eu vou ganhar? Nada! Porque os frutos daquilo ali não tem nada de bom, não tem nada pra me oferecer. Aí a pessoa fala, fica com fulano. Tá bom, vamos observar as garotinhas da escola. O que eu vou ganhar ficando com a pessoa? O que elas ganham? Fica insegura, fica mal falada, os garotos ficam mal falados, os garotos ficam com um monte de gente e não tem nenhuma. Ficam com o coração partido, porque tu olha pro lado e a pessoa, ele tava ficando comigo e com mais 3, e aí fica chorando, tipo, evita, sabe? Não tem nada de bom pra te oferecer daquilo ali. Então, tipo assim, quando você faz esse exercício na sua cabeça, é muito mais fácil você entender o porquê que Deus fala pra gente se afastar do mundo. Sabe, quando eu comecei a pensar desse jeito, eu comecei a ver ainda mais o cuidado de Deus com a gente. Porque ele fala, o mundo não tem nada de bom. E aí você começa a observar e realmente não tem nada de bom. Tudo que ele oferece que parece ser bom, as consequências são todas ruins. E ele fala, você não precisa disso. Você não precisa, se afaste disso, porque não vai te fazer bom. Só parece que é bom, mas não é bom. E até nisso eu vejo cuidado de Deus na nossa vida, porque ele vira pra você e fala, não vai! E você vai porque você é teimoso. Então, a próxima vez que, sei lá, você sentir uma curiosidade, porque a gente é ser humano, gente. A gente é ser humano, a gente não vai ser hipócrita aqui e falar que, eu não tenho vontade nenhuma de pecar. Tem alguma coisa errada com você, porque se você não é tentado, o que tá acontecendo? Você faz tanto aquilo ali que virou normal? Se Jesus foi tentado por Satanás, quem dirá eu e você? Então, ser tentado é uma coisa normal. O que vai te diferenciar dos outros é se você vai dizer sim ou se você vai dizer não. Então, a próxima vez que bater aquela curiosidade, que alguém te oferecer alguma coisa, para só um minuto. Para só um minuto e vê os frutos daquilo ali. Vê o que você vai ganhar. Observa as pessoas que fazem isso. O que elas têm? Se você só parar por um minuto e fazer esse exercício, você já vai pensar, falar, não, tô bem, cara, obrigada pela proposta, mas sabe, vou continuar sendo a careta, vou continuar sendo certinha. Muito obrigada pela oportunidade, mas eu tô passando. Gente, esse foi o vídeo, eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Esse foi o primeiro vídeo aqui no YouTube, tem outros lá no Instagram, mas eu pretendo postar toda semana aqui. E é isso, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, temas para os próximos vídeos. E se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor. Curte e compartilha. É isso. Um beijo pra vocês, Deus abençoe, Jesus te ama e fica na paz. Tchau!